Muito bem, então boa tarde a todos. Vamos dar início a este ciclo de entrevistas que tem a ver com as profissões no desporto. O que é que o futuro nos reserva? Vamos ter a oportunidade de falar com diferentes personalidades ligadas à área do desporto e hoje temos o nosso primeiro convidado, o professor Pedro Milhomens, professor associado da Faculdade de Motricidade Humana, doutorado em Ciências do Desporto, autor de diversos livros, diversa investigação na área do treino e neste momento, espero estar a dizer bem, diretor-geral de futebol de formação do Benfica. É isso, não é, professor? Queria desde já agradecer a sua presença para ser o nosso primeiro convidado. Eu agradeço a presença, mas estranho ser o primeiro. Alguma coisa, enfim, estranho deve ter acontecido para ser o primeiro. Normalmente, quem vai à frente tem que abrir as aulas, abrir o espaço e passando pode encontrar digamos, alguma armadilha. Mas estou aqui disponível para conversar convosco. Não. A escolha de ser o primeiro foi propositada, foi intencional. Professor, vamos à nossa... Porque achamos que o professor já tem uma experiência de vida e uma experiência nestas áreas do desporto, não só na academia, mas principalmente nos clubes, que acho que pode ser, achamos que é a pessoa indicada para dar o pontapé de saída nestas questões que vamos falar agora. No fundo, aquilo que nós... Agora, antes de fazer uma pergunta, deixe-me dizer o seguinte. Diga. Pode ser que isso tenha alguma relação. Eu sempre disse a mim próprio, e alguns colegas mais próximos, que não queria apenas trabalhar na nossa escola, na nossa atividade. Disse sempre que gostava de fazer coisas no mundo real. Portanto, talvez tenha sido esse meu desejo que se concretizou, que vocês vejam em mim alguém que, este tipo se calhar está mais fora do que dentro. Então deixa-me lá perguntar, pode ser que ele saiba o que é que se passa nas profissões do desporto. Pode ser isso. Quem sabe? A ideia agora aqui é fazermos um bocadinho de futurologia, não é? Nós estamos desde há uns anos, esta parte, a passar uma certa revolução digital. Não é? Esta revolução foi acelerada com a história da pandemia, termos que já andavam, digamos, por aí a fervilhar, como as questões do ensino à distância e por aí fora, e as plataformas virtuais, plataformas online, quer dizer, de repente isto vem tudo cá para cima. E ouve-se falar em diversas áreas da nossa sociedade que há profissões que num médio prazo vão desaparecer e há outras profissões que, fruto desta revolução digital, vão aparecer. E a nossa questão aqui é o que é que nos vai acontecer a nós? O que é que vai acontecer no desporto? O que é que o professor acha? Que profissões é que vão desaparecer ou modificar-se radicalmente? E o que é que eventualmente vem por aí? Que novas profissões, se é que isto se pode dizer assim, que novas profissões é que o professor acha que vão aparecer fruto de tudo isto que estamos a atravessar? Na nossa profissão, na de professores, estou convencido que por mais revolução digital que haja, vão sempre necessários ser professores. Mas, aliás, já agora, vamos começar por aí. Eu sempre, e também isto é uma característica de já ter passado por muito sítio e já ter alguns quilómetros de vida. Não ter aulas para ouvir o professor a dizer que o coração tem 4 partes, não é? Por exemplo, que é uma expressão do meu amigo Zé Gomes Pereira, ter que ensinar aos alunos que o coração tem 4 partes. Não é necessário haver uma aula para um aluno saber quantas partes tem o coração. E eu, quando nos anos 80, também foi outra coisa que eu disse que sempre iria fazer, não era só estar na FMH, tinha que fazer qualquer coisa fora. Não pude fazer muita coisa, mas fiz alguma. Portanto, em 89 fui a caminho da Finlândia. E uma das coisas que me surpreendeu imediatamente, não sabia falar finlandês, como imaginem, não é? Mas pediam uns colegas, o que é aquilo? Exame de livros, diziam eles. Como? Exame de livros. Nós temos 6 páginas de livro para ler e agora vamos fazer exame. E só temos aulas depois de ler alguns livros. Isso foi uma coisa que desde essa altura me está na cabeça. E, portanto, hoje, para ligar com a pergunta,
estas nossas plataformas digitais, ao contrário do que se passa no momento connosco, que estamos, digamos, 100% dependentes delas por causa da pandemia, podem ser, digo eu, os livros que eu vi nos anos 80, final dos anos 80, na Finlândia, que os estudantes tinham de ler antes de fazer exame, podem ser as nossas ferramentas para, vou usar a expressão do meu amigo Zé Gomes Pereira, não ter que ensinar na primeira aula que o coração tem 4 partes. E, portanto, há um conjunto de conteúdos que eu acho que estes meios, por exemplo, este nosso Zoom ou o Panop da nossa faculdade, pode permitir aos estudantes estudar, ouvir-nos, trabalhar, antes de ir para uma aula. Eu posso ser um bocadinho deselegante, às vezes, da forma como digo isto aos estudantes. Mas eu disse agora mesmo, nas aulas agora destes semestres. Meus amigos, os estudantes, sem estudar, não têm dúvidas. Só têm desconhecimento. Uma coisa é fazer uma aula para falar de assuntos que, na base, há um desconhecimento, e portanto não pode haver dúvidas. Ou então, outra coisa é fazer uma aula, depois de vocês me ouvirem a mim ou outra pessoa qualquer, nestes meios digitais, a falar sobre o tema ou a ler o nosso livrinho antes de irmos para a aula. Porque foi outra coisa que eu aprendi nessa minha ida à Finlândia, sabe? É que um dia o professor Pavo Comen disse, num seminário, que era preciso fazer treino de glúteos. E eu olhei para os colegas e disse, haverá algum exercício novo para treinar os glúteos que eu não conheça? E ele disse, no, on the library, sit on the chair, treinar os glúteos, ficar sentado a estudar, que é uma coisa que se nós não fizermos, não podemos ter dúvidas, certo? E, portanto, seja a ler o livro do Gitton para a Fisiologia, ou a ler um livro qualquer, básico do nosso amigo Enoca para a biomecânica da Filipa, ou o nosso livrinho do treino da força, ou os seus livros, Pedro, é indiferente. Ou a plataforma digital. Portanto, não é uma, claro que neste momento é, evidentemente, mas é uma forma de poder transmitir um conjunto de conteúdos prévios que depois a experiência próxima, o contacto, que hoje nós não temos, uma coisa que eu descobri neste momento, por exemplo, já fazia, mas agora fiz melhor, foi os meus tutoriais de aulas práticas. Pois. E, portanto, são boas soluções, não são más soluções. Não nos vão substituir, acho eu. Um dia poderão substituir. Mas são no âmbito do ensino, quando eu quis começar, são ferramentas obrigatórias, auxiliares, quer dizer, esta coisa do Magister Dix, está ali o professor em cima do palco que vai falar, quer dizer, já passou esse tempo, acho eu, não é? Eu lembro-me do saudoso professor Armando Moreno chegar ao salão nobre da FMH, e não tenho aqui, mas ele trazia as chaves na mão, punha as chaves do carro em cima da mesa do salão nobre e dizia para o Pedro Pesará, que estava na primeira fila, que eu tratava por Correia. O Correia hoje é sistema digestivo, não é? E começava a falar, a descrever o estômago ou o intestino, mas sete lados. É inimaginável, não é? Pronto. Então, mas, diga. Mais especificamente... Não, mas sou capaz de sair do nosso, digamos, espaço de conforto que é a faculdade e se eu olhar para as profissões ou áreas onde hoje os nossos estudantes que querem trabalhar, não é? Evidentemente que os estudantes querem duas coisas. Querem ser ou Mourinhos ou Guardiolas, se for do futebol, não é? E poder ter, evidentemente, um acesso a treinar no melhor nível possível. Mas sabemos que isso não é assim, não é? Quer dizer, não se sai da faculdade e vai-se, enfim,
como se sai da Faculdade de Economia, aí o primeiro emprego que temos não é de ser o CEO da TAP, por exemplo. Tem que se começar por algum lado, não é? E hoje, no desporto e no futebol, que é a modalidade que eu neste momento, não tendo sido treinador nem jogador de futebol, não fui, mas já agora isso ajudou-me bastante na minha experiência profissional, acho eu, sabem? Acho que eu tenho essa noção, porque nunca fui visto como alguém que, este tipo está aqui na academia hoje do Sporting, amanhã do Benfica, como agora, mas está aqui, mas quer outra coisa qualquer. O que ele quer ser é o treinador de uma coisa qualquer. Isso ajudou-me bastante. Mas, voltando atrás, há áreas que hoje são inquestionáveis, que são áreas de necessidade, que são, se calhar, profissões, vamos chamar pequenas profissões, ou espaços profissionais, que são iguais no futebol ou outras modalidades. Estou a dar o exemplo do futebol, porque é aquela onde, pela dimensão, pelos recursos, pelo mediatismo, etc., há mais espaço a dar corpo e a dar resposta a essas necessidades. São hoje, digamos, necessidades que ninguém discute, não é? Digamos, este ano, 2021, faz 20 anos que eu iniciei esta minha experiência de futebol de formação. E lembro-me de um episódio que eu nunca irei esquecer, relacionado com aquilo que hoje é uma profissão. Vou dar um exemplo. Um nosso aluno da FMH quis fazer estágio, então, na Academia de Esporte. Muito bem. E queria ser, não sei, o terceiro adjunto ou o segundo adjunto da equipa de iniciados. E disse, não, mas nós não precisamos. Se puser ali um anúncio à porta, ali no portão, a fila vai até Alcochete. E se eu puser um anúncio, a fila vai até lá abaixo ao Rio Sul. Não, nós aqui, neste momento, estamos a criar que é o embrião do nosso núcleo de análise do jogo. E eu preciso de alguém, um estagiário, que dê corpo, dê continuidade ao trabalho que aqui está a ser feito. Mas isso não é ser treinador, isso não é estar no campo. Mas é o que nós precisamos. E então, fica cá ou não? Ele ficou. E hoje não, há bastantes anos, mais tarde, foi analista, numa equipa profissional, foi treinador adjunto de uma equipa profissional, trabalhou no estrangeiro, e um dia telefonei-lhe, quando ele foi para o estrangeiro, não vou dizer o nome, e disse, está? Olá, Pedro, meu nome. Olá, como é que está? Eu venho saber quanto é que é a minha comissão. A minha comissão? Eu não queria ser treinador de iniciados. Hoje é reconhecidamente um profissional desta área, de especialidade. Não é? Esse é um exemplo, mas há outros. E, portanto, estou a adivinhar se os telemóveis nos vão substituir. Mas, por exemplo, agora mudando de assunto rapidamente, Filipa, no meu telemóvel instalei, anteontem, uma coisa que se chama My Jump Lab. Uma aplicação de análise de saltos. Não só de saltos. Não só de saltos. É o My Jump, mas agora é o My Jump Lab. Ou seja, é algo, por exemplo, não vou admitir que o telemóvel nos vai substituir, mas o telemóvel ou estas aplicações vão permitir que eu uso muito estas aplicações nas aulas nomeadamente que tem que ver com a avaliação e controle do treino. É uma forma de dizer aos estudantes que não vivem. Eu costumo dizer assim, olha, eu aqui na faculdade, quando saio da faculdade, na rua ou nos ginásios dos clubes por onde ando, não tropeço em dinamómetros. Também não tropeço em plataformas de corpos. Não tropeço. Não é? Quer dizer que elas não existem. Não existem no nosso espaço idílico da quebrada, como eu costumo dizer, para dar aulas. E, portanto, esta revolução digital também trouxe um conjunto de ferramentas, pessoas que dizem assim, não, eu tenho aqui uma ferramenta que pode fazer, filmando o meu gesto, sabendo a distância entre duas coisas, por exemplo, ter uma velocidade. E, portanto, traçar uma curva força-velocidade, hoje é possível com o meu iPhone. Coisa que se eu me lembrar do que é que eu tinha
eu e o meu amigo António Veloso e Pedro Pesará, o que é que nós tínhamos? Quando eu fui para a Finlândia e quando é que o António começou a fazer a tese e o Pedro a mesma coisa, nós sabemos, não é? Porque está aqui uma revolução gigantesca desse ponto de vista. E, portanto, isto não são... Eu não tenho aquela ideia de que isto é tudo mau, os telemóveis é o prolongamento da mão dos nossos jogadores. É verdade. É verdade. Eles andam sempre com o telemóvel na mão. Mas o mundo não anda para trás. O mundo não anda para trás. O mundo só anda para a frente, não é? Eu não vou mandar fora os telemóveis. Pedro, eu dou este exemplo no futebol, que é, já falámos sobre isso, penso eu, o urbanismo, para mim, tem uma grande influência naquilo que é a exposição a estímulos motores ricos dos miúdos que ali moram, não é? Portanto, os prédios gigantescos, vou dizer do Cacém, por hipótese, onde não há parques, onde não há jardins, onde não há o campo de futebol, onde não há uma tabela de basquete, esses miúdos, tendencialmente hoje, estão fechados na varanda, no quarto ou na varanda deles, e PlayStation, telemóvel, etc. Não é? E, portanto, mas nós não vamos arrasar as torres do Cacém. E, portanto, as escolas de futebol, ou de basquetebol, ou de handball, ou o que quer que seja, que recebem esses miúdos, o que têm que fazer é recriar nos seus períodos, digamos, dedicados de trabalho a essas idades mais jovens, aquilo que eles não puderam fazer no jardim que não têm. Portanto, não vale a pena dizer que o mundo vai andar para trás. Portanto, não vamos atirar abaixo as torres de... Enfim, estamos a falar de desenvolvimento motor, que não é o tema da nossa conversa. Não, o tema é... São muito estas. Por exemplo, no campo do treino esportivo, emergem cada vez mais pequenas, não são pequenas, hoje são especialidades. Estava a dar o exemplo da análise, não é? Mas hoje, a expressão agora está, mesmo em inglês, mesmo em Portugal diz monitoring, pronto, eu digo controle e avaliação. Pronto, isto agora também se diz return to play, para no meu tempo era a reintegração no treino. Mas, muito bem, esta área da monitorização, nomeadamente dos esportes coletivos, hoje é um mundo. Hoje é um mundo, não é? Os GPS e outros sistemas semelhantes permitiram, digamos, uma monitorização daquilo que é a carga externa, que era impensável. Nas unidades métricas isto não custa nada, não é? Pronto. Eu vou nadar, tenho um cronómetro, e um cronómetro resolve grande parte dos problemas, porque sei as distâncias e as velocidades que os atletas conseguem desempenhar. Mas o Pedro, que trabalhou no rugby, sabe bem que não é a mesma coisa num jogo coletivo, monitorizar a medição da carga externa. Não é? Exatamente, e a quantidade de variáveis hoje trouxeram um quadro de especialidade aos profissionais que com isso trabalham, porque isso disse-se, bom, mas isso depois dá um relatório. Não, os relatórios são milhares de páginas e ninguém lê. Esse profissional tem que ter a capacidade de, numa página A4, exato, não é? Sumariar o que é importante mostrar ao treinador. Olha, afinal, o seu treino cria, digamos, imaginemos, de grande base aeróbia, que não foi isso que aconteceu. Se enganou-se. Os seus exercícios, ou às vezes, ou a densidade do treino, você tinha pensado, não pode ser esta, porque se for esta, com tanta interrupção, a densidade vai-se embora. Portanto, isto hoje é uma área de especialidade. Não basta saber trabalhar também com essa maquinaria toda, nem com esses equipamentos novos. É preciso entender o que é que dali sai, não é? Isso é o essencial. Muitas vezes associamos a figura de alguém da engenharia para trabalhar com os equipamentos, produzir o relatório e entrega à pessoa que é do desporto. Tem que haver a fusão das duas coisas, não é? Eu não tenho essa ideia. Filipe, eu dou aulas, como sabe, entre outras coisas. Agora, o que é que eu estou a fazer? Estou a dar aulas de métodos e técnicas de investigação em ciências de desporto. É uma cadeira composta do mestrado em alto rendimento. Pronto, os alunos aprendem a fazer N coisas. Ainda agora, nem foi o caso, mas foi um webinar que tive que fazer no sábado para fisioterapeutas sobre dinamometria isocinética. E um dinamómetro isocinético para eles, ou para alguns deles, pode ser um equipamento onde entra um pouco... Eu dou um exemplo... Não, Filipe, eu dou sempre um exemplo aos alunos de uma coisa que aprendi com uma pessoa
que a Filipa, não sei se chegou a conhecer, que trabalhou connosco na faculdade, é o engenheiro Nuno Pedro. Não. Sim. Nuno Pedro. Pedro também não? Epá, já sou mesmo velho. Mas o António, se tiver aí o António ou o Pedro Pesará a ouvir-me, vão se lembrar do engenheiro Nuno Pedro. Quem era o engenheiro Nuno Pedro? O engenheiro Nuno Pedro era um engenheiro, evidentemente, que, por uma circunstância, trabalhou, na altura, no laboratório de biomecânica da Gulbenkian, em Oeiras, que o professor Kelvin contratou e que o professor João Brandes conhecia. E fez algum trabalho de investigação na biomecânica, mas depois foi à vida dele, digamos, ou seja, foi trabalhar para a PT, onde ele trabalhava, era na Portugal Telecom, na altura, quando havia PT. E o engenheiro Nuno Pedro, do ponto de vista da eletrónica, fazia o que ele queria. Então ele fez-nos, com base, enfim, na literatura que nós fomos arranjar, os circuitos dos primeiros eletros de eletromiografia que nós tivemos na FMH. Assim como foi a pessoa que ajudou, a primeira vez, a ter uma placa de conversão analógica ao digital no laboratório de biomecânica. E o engenheiro Nuno Pedro costumava dizer-me e dizer-nos que nós não podíamos passar no laboratório. Imagina, passava-se no laboratório, alguém batia com força no solo do corredor, e a plataforma de força já não Estava tudo. Que grande sensibilidade que tem a plataforma. Não, a plataforma estava mal montada, em contacto com o solo. E, portanto, qualquer impacto no solo, ou seja, a mensagem do engenheiro Pedro era sempre esta: nós temos que conhecer, usa a frase dele, nós temos que, vocês, que não são engenheiros, mas têm que conhecer a essência do fenómeno que querem medir. Porque se não conhecerem a essência do fenómeno que querem medir, isto que está aqui para você, o eletro, é uma caixa preta. Vocês põem aqui no músculo, qualquer coisa que saia é sinal eletromiográfico. Não é o caso. E, portanto, nestas tecnologias é a mesma coisa. Portanto, os estudantes têm que conhecer a essência. Eles às vezes acham que não, professor, mas só fizeram fácil. Eu vou-vos dar um exemplo. Todas estas coisas da curva força-velocidade que estes softwares fazem hoje, eu nas aulas agora, de aproximar a distância, não é? Fiz os estudantes, tive que fazer, quer dizer, propus-lhes, eu gerei dados, imaginei, de carga e de velocidade, pus na Excel, carga e velocidade, e agora vocês vão, passo a passo, na Excel, fazerem vocês as curvas, não é? De carga, velocidade, a seguir de carga e de potência, porque tem que fazer a curva de velocidade, tem que ter uma equação, tem que saber o que é o declive da reta, tem que saber qual é o intercepto, porque se eles não conhecerem a essência daquele fenómeno, que é uma coisa simples, é a equação de uma reta, não é? E depois ir à procura, fazer as contas e perceberem que se der 10 metros por segundo, não pode ser verdade. Certamente a barra não andou 10 metros por segundo, porque se o software der 10 metros por segundo, ele diz, não, foi a máquina que diz que é 10 metros por segundo. Não tem noção da essência do fenómeno que querem medir. Portanto, isso, seja qual for a nova profissão, este conhecimento básico, naturalmente quem trabalha com estas ou outras tecnologias tem que ter, não é? Por isso é que é preciso pôr as mãos na massa. E vamos lá ver. Dentro do telemóvel a fazer as contas todas. E estamos a falar de variáveis que já estão na área científica das ciências do desporto há muito tempo, o cálculo das curvas de força-velocidade, as questões associadas à eletromiografia e por aí fora. Quando passamos para as questões táticas, que a partir dos dados posicionais através de GPS ou digitalização da imagem, onde é que andam os jogadores, então aí abre-se uma porta nova, é um mundo novo. Eu que o diga, porque é a minha área de investigação desde há muito tempo, e que cada vez sinto mais que ainda só estou a esgravatar a superfície, não é? E aí de facto há um espaço muito grande em termos de investigação e de aprofundamento. Professor, tenho aqui outra questão que vem no seguimento disto que temos de estar a falar. Então, do alto da sua experiência, qual é que é do alto da sua experiência, qual é que é a sugestão que daria, ou que dará, a quem estiver agora a iniciar a sua formação? E atenção, não estamos só a falar de formação académica, estamos a falar de formação nas áreas das ciências do desporto. Estudantes, gente nova, que
terminou o seu secundário, que está agora a iniciar e quer vir a desempenhar, quer ter uma carreira na área das ciências do desporto, qual é que é as suas sugestões? Olha, a primeira é a mesma de sempre. Para conhecer o básico. Porque quem conhecer... Vou voltar a... Desculpa lá, mas vou dar este exemplo outra vez. Eu não posso ter eu posso ter opiniões sobre a cor da sua t-shirt ou da minha camisa. Opinião. Certo? Certo. Mas eu não posso ter opiniões sobre a cor, a força e a velocidade. Opiniões. Exato. Certo? E há quem tenha, por desconhecimento. Portanto, o básico, conhecer o básico, estudar o básico, que as pessoas muitas vezes entendem que são... Mas isto não é... Qual é a razão disso com a prática? Que é a pergunta de muitos dos nossos estudantes, não é? Portanto, estudar o básico e se nós sermos capazes de, para as coisas básicas quer dizer para o funcionamento, nós basicamente trabalhamos com o corpo humano e trabalhamos com um órgão efetor que é um músculo e que está, digamos, inserido numas peças ósseas e que tem um conjunto de, enfim, por aí fora. O básico é essencial ser, o básico é fundamental, aquilo que é, o que justifica todas as aplicações, todas as, digamos, possíveis tecnologias e coisas do género. Isso é essencial, estudar isso e ser forte nessas áreas. Porque quem tiver um bom conhecimento básico da fisiologia, da biomecânica, agora estou a falar das áreas que eu conheço melhor. É um bocadinho, não é igual, mas é um bocadinho como a matemática. Não é? Na matemática, aprende-se por camadas. Esta parte agora não quero. Não, espera aí, depois não dá. Deixei a álgebra para o lado, depois não quero estudar. Na fisiologia é um bocadinho. Está bem, os intestinos eu não quero estudar. Agora, conhecer o básico da nossa área é fundamental, porque hoje em dia os nossos estudantes, aqueles que se interessarem por áreas mais próximas do desempenho, do rendimento, da forma como um atleta, posso dizer um atleta, um sujeito mais indiferenciado, tem um desempenho maior ou menor, vai sempre ter coisas básicas, não é? Dos processos de produção de energia, da fisiologia, da biomecânica, da bioquímica, o básico eles têm que estudar bem e nós temos que ter, temos a obrigação de fortalecer e dar uma boa formação base. Isto, para mim, acho que é essencial, nunca deixei de ter uma opinião de sempre. Agora, numa dimensão mais, digamos, aplicada do ponto de vista, mais utilitária, se quiser, utilitária do ponto de vista, mas o que é que eu vou fazer? Não é? O que é que eu vou fazer? Ou seja, eles precisam ter oportunidades, não é? E ter oportunidades é como os jogadores se não tiverem oportunidades, os jovens jogadores nunca jogam, evidentemente, não é? Têm que ter oportunidades. E as oportunidades nestas nossas áreas procuram-se, não é? Nós, em redor quando vimos uma prova de Fórmula 1, olhamos para o carro, quando ele para na boxe, quantas pessoas estão em redor do carro? Não é? Eles a telemetria, o quiroprático. Portanto, para trabalhar no desporto e na optimização do rendimento, se for o caso, há N áreas de suporte que hoje não são áreas menores, não é? Ainda que, se pensarmos no treino desportivo, uma grande maioria de estudantes quer ser treinador, evidentemente. Mas ainda vou voltar um bocadinho atrás, porque é um aspecto importante. Cada um tem a sua pauta, as suas visões e opiniões, também pela sua experiência profissional. Eu a todos diria que aquilo que digo aos estudantes sempre que tenham oportunidade, se houver hipótese de ter uma experiência lá fora, uma outra experiência, conhecer outras pessoas, ouvir outros professores, ter outros contactos, vá por esse momento. Ir para fora. Ouçam, nós temos hoje vários colegas, eu lembro, já que foram nossos alunos há bastante pouco tempo, que lembro perfeitamente, alguns deles até seguiram por uma coincidência, mas foi verdade, 2 deles, que são nossos alunos, foram fazer este mestrado
que a Universidade de Jyväskylä tinha, agora não sei se ainda tem, mas agora, enfim, com a crise europeia, a coisa piorou. Era um mestrado onde as propinas, na Finlândia não há propinas, não é? E, portanto, um europeu de lá também não pagava propinas. Portanto, eu ajudei 2 deles a irem, a fazerem o seu mestrado, e hoje um deles está na Austrália a fazer o doutoramento e outro está no Canadá a fazer o doutoramento. Portanto, sair daqui também faz bem, não é? Arejar a mente, ir ouvir outras pessoas e ter outras experiências. Às vezes não é possível, evidentemente. Também temos que compreender aquilo que as pessoas não têm condição de poder fazer isso, não é? Mas diria que depois do básico e depois de fazer a sua formação, se for possível, o Erasmus é uma excelente oportunidade. Agora, não pode ser um Erasmus para a praia. Também é importante. Também é importante, evidentemente, vir aqui para a Quintada, quando ouvir Covid, ver ali os nossos alunos de Erasmus, todos na maior. Também, está certo, está certo. Eu, quando fui à Finlândia, também vi lá a rapaziada a embebedar-se até mais não. Pronto. Também faz parte. Mas tem que haver outro objetivo, além da socialização, e poder vir arranjar uma namorada portuguesa ou um namorado português. Para além disso, a experiência profissional, a experiência que se ganha numa outra instituição, depois abre outras portas, que é ter colegas de outros países e poder falar com o mundo, não é? Às vezes, ainda brincadeira, nas nossas reuniões assim mais quentes, eu costumava dizer, mas espera aí, o espaço geopolítico da Queixo-Brada não é o centro do mundo. Sai aquele portão, não é? Sai o portão da Queixo-Brada, da nossa faculdade, e pronto, quem somos nós? Epá, é o Pedro, é o António, é o Joaquim, não é? Dentro do espaço, nós podemos dizer, já agora vou usar uma expressão também do meu amigo Zé Gomes Pereira, que é uma pessoa muito bem humorada, ao contrário do que eu conheço menos bem possa pensar, às vezes nas nossas reuniões digo, eu aqui dentro posso dizer assim, eu sou o vice-rei da Índia, eu sou o vice-rei da Índia, ou da FMH, mas é só dentro do portão da FMH, quando sairmos, deixamos de ser o vice-rei da FMH. Já ninguém nos ouve. Ter esta dimensão de que a escola, onde nós trabalhamos, não é o centro do mundo, portanto, é bom lançar os estudantes para ir para fora. E hoje, mais uma vez, estas nossas tecnologias digitais, eu há bocadinho vi há bocadinho. Eu sei que a razão é outra. O próximo congresso da SSS vai ser um congresso digital. É evidente que nós preferíamos ir a um sítio qualquer, porque há uma componente que é insubstituível. A social, não é? Essa parte. Claro. Evidente. Eu lembro das nossas. A Filipe ainda não pertencia a esse grupo. Nós temos um filme, que um dia mostro, de um filme que foi editado, então não sei, deixe-me ver, em 2004, não é? Editado por mim, porque um dos meus hobbies é fazer os filmes da família. Começam sempre com o leão da Golden Mayer e os filmes de homens apresentam, começa o filme. Pronto, agora os filmes do Monet e por aí fora. Temos uma produção, sério, se puder o António, lembra-se, temos uma produção feita sobre o congresso de Clermont-Ferrand, que aconteceu em 2004, quando Portugal organizou o Euro. E, portanto, foi um grupo, ou seja, só ver a quantidade de pessoas que ia naquele avião da FMH para ir ao congresso, faz-nos lembrar, já aconteceu, não é? E fizemos um filme, e depois um dia em minha casa passámos um filme, e jantámos, alguma coisa qualquer, que se chama A Saga dos Tugas, uma coisa qualquer. É evidente que essa componente não se ganha de outra maneira, ou ter uma banda, imagino que é uma banda, no final do jantar, a cantar os parabéns à Didi, que fazia anos em todos os SSS. A Didi faz anos em janeiro, no mesmo mês que eu. Mas em todos os jantares... Cantava-lhes os parabéns. Cantava-lhes os parabéns para os seguintes, a senhora faz anos. E eles vinham tocar os parabéns. A Didi não se desmanchava. Até esse filme, qualquer dia eu passo aí, porque nós tivemos livres de Covid, fazemos uma sessão. Ótimo. E vai fabuloso. Ótimo. Nós bastante mais altos. Nós acho que conseguimos ter, por exemplo, também nesta área do contacto com colegas e da aprendizagem, da partilha de experiências,
com muito mais facilidade nós conseguimos ter aqui os nossos Claro. módulos do que quer que seja. Sim. Exato, Sim. exato. E não sei mais, havia mais coisas, não sei. Não, O export não é uma coisa que eu dê grande atenção. Não dou, quer dizer, não. Mas pronto, não imagino que é uma área, os desportos digitais, portanto é outra área de interesse para muitas pessoas, que é estas tecnologias digitais que nos deram, o esportes, pronto. Não sei, eu sou um desconhecedor. Como sou um pouco. Eu sei mexer no telemóvel, mas não sou um utilizador de redes sociais, portanto, eu não pertenço a essa geração. Não tenho problemas de tirarem os dados pessoais do Facebook, não tenho. Portanto, à vontade. Ótimo. Professor, Filipa, tens mais alguma questão a colocar ao professor? Não. Estou satisfeita. As provas estão terminadas. Agora as defesas são assim. Agora as defesas também são assim. Só temos que lhe agradecer este bocadinho. Foi de facto, o objetivo foi alcançado. Era mesmo uma conversa descontraída, conversa de café. Que a brincar se vão dizendo coisas sérias e que ficam registadas para o futuro. Por isso, o nosso agradecimento, o nosso obrigado.